Por quê? Talvez seja a pergunta que define a nossa espécie. Por quê? De todas as criaturas de Deus, somos as únicas que procuram entender, a descobrir uma razão, uma justificativa. Para encontrar sentido, a humanidade não mede esforços. Desafiamos o átomo, exploramos o espaço, mas talvez seja muito difícil entender o sentido. As perguntas mais essenciais nos assombram. Onde está o filho que perdi? Por que estou aqui? Qual é o sentido da vida? O que teria acontecido se eu tivesse feito outras escolhas? Por exemplo, no casamento, na carreira, na fé. Quando as respostas escapam ao nosso entendimento e o vazio ignora as perguntas, sofremos uma espécie de vertigem espiritual que denominamos dúvida. De repente, todas as convicções, grandes e pequenas, em que baseamos nossa existência, ficam como uma réplica da Torre de Eiffel, feita de palito de picolé. Puxa-se um palito e, se ele estiver perto da base, a estrutura toda vem abaixo. Tudo em que cremos fica ameaçado. Para a maioria, é depois da dor e do choque que as perguntas surgem. Por que, Senhor? Por quê? Essa pergunta assombrou a mãe de Glenn Chambers em 15 de fevereiro de 1947. O jovem esperava para embarcar no dia 4 para Quito, Equador. Glenn ia decolar para realizar seu sonho, ser missionário numa organização chamada A Voz dos Andes. Tinha alguns minutos antes de partir, por isso procurou um pedaço de papel e escreveu um bilhete para a mãe. Depois, seu avião desapareceu nas nuvens e nunca mais voltou. Colidiu com o pico de El Tablazo, perto de Bogotá. Consumidos pelas chamas, mergulhou numa ravina de 4.000 metros. A notícia inconcebível chegou à mãe de Glenn. Em seguida, poucos dias depois, chegou o último bilhete do rapaz. Ele o havia escrito no canto de um anúncio que, por coincidência, tinha como título: Por quê? Essas palavras zombaram da mãe de Glenn e a assustaram. Eram as últimas palavras dele, que pareciam vir do além do túmulo. Cheias de alegrias, ignoravam as letras sombrias, negras e retumbantes, que perguntavam o que não pode ser respondido. Essa mesma pergunta está presente no pano de fundo de nossas vidas. Não podemos desprezá-las para sempre. Inevitavelmente, precisamos duvidar. As palavras gregas para dúvida transmitem a ideia de incerteza. Tem a conotação de falta de estabilidade, falta de convicção firme. A dúvida não é o oposto da fé, mas sim a oportunidade da fé. As dores crescentes e um espírito que busca. O verdadeiro inimigo da fé é a incredulidade, que se recusa a reconhecer. Mas a dúvida é uma etapa necessária da viagem. Ela se encontra no limiar do entendimento passado e se estende a duras penas para novas fronteiras. Duvidar, portanto, é ser humano. Lemos a Bíblia e encontramos em várias partes pessoas com dúvidas: Gideão, Jó, Davi, Salomão, Jeremias. No Novo Testamento, no início do Evangelho, encontramos um homem que carecia de fé. Ele proclamava
as respostas com oratória brilhante, mas também fez suas perguntas. Quando foi preso, por ordem do rei Herodes, viu-se ponderando profunda e sombriamente. Enviou seus homens a Jesus, com a seguinte dúvida: você é mesmo o Messias ou devemos procurar outro? João havia passado anos no deserto pregando e proclamando o advento do Messias. Jesus o definiu como o maior homem entre os nascidos de mulher. Se aconteceu com o maior homem nascido de mulher, ninguém está isento. As dúvidas são inevitáveis, tanto para o fraco como para o sábio. De maneira alguma, o espírito indagador é pecaminoso. É um simples rito de passagem que todos precisam cumprir, à medida que crescem na fé. Deus entende. Ele se agrada muito mais quando fazemos perguntas e duvidamos dos pressupostos do que quando aceitamos a fé pré-fabricada de nossos pais, de segunda mão. Essa não é de modo algum uma fé viva, ativa, mas apenas uma relíquia de família para colocarmos no canto da sala de estar, ao lado de outras antiguidades. O Pai quer que você exercite sua salvação com temor e tremor, confrontação, lágrimas e tudo o que for necessário para nutrir um relacionamento autêntico com Deus vivo. Quase todos nós precisamos restabelecer a palavra dúvida como amiga, não como inimiga. Há, porém, outro vocábulo que precisamos examinar: incredulidade. Podemos dizer que a dúvida faz perguntas e a incredulidade se recusa a ouvir respostas. A primeira são trechos difíceis numa estrada boa. A segunda é um beco sem saída. A recusa a continuar viajando.